Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de dividir um pouco com vocês a visão que a gente tem no mundo da gestão hídrica. Como alguns de vocês sabem, a Fundação Renova foi criada a partir do evento da ruptura da barragem de Fundão, em Mariana, que resultou num dos maiores desastres ambientais do país e do mundo. E essa situação que tem a ver com o Rio Doce, portanto, absolutamente conectada com a questão da água, ela tem trazido para a gente muita reflexão sobre a dimensão de uma externalidade como essa, não só no componente ambiental, mas principalmente no seu componente social e claramente também no econômico. Então, não vou falar muito da Renova e nem do que aconteceu lá, mas dar alguns exemplos de como a nossa rotina em lidar com as questões das externalidades causadas por esse desastre são, de alguma forma, relacionadas com o que está sendo discutido aqui, né? Acho que o primeiro ponto se refere à importância da água, o aumento da importância da água, da relevância do tema água na sociedade como um todo. Duas dimensões. Primeiro, uma relacionada à percepção da sociedade sobre isso, e das populações que são afetadas pela falta ou pela má qualidade da água. Existe talvez uma grande ênfase na questão quantitativa e menos ênfase na questão qualitativa. O nosso mundo da Fundação Renova, depois desse desastre, iniciou com uma criticidade monstruosa na disponibilidade da água e hoje praticamente se refere a uma combinação do componente quantidade com o componente qualidade. E é impressionante as diferentes dimensões que a parte da qualidade tem. A gente lida com aquela mais direta, que é a qualidade da água para beber, a potabilidade da água, mas durante todo esse período, o uso indireto da água, por exemplo, para irrigação, por exemplo, para dessedimentação, extrapola a disponibilidade e passa a discussões, por exemplo, sobre como os efeitos da ruptura da barragem de Fundão na qualidade da água afetam a qualidade dos alimentos que são decorrentes do uso da água, tanto do ponto de vista da irrigação de grãos quanto da alimentação animal. A pergunta que a sociedade tem é: eu posso comer um milho que foi irrigado com uma água que resultou de um desastre dessa natureza? Então, a questão da qualidade ela vai se transformando e se multiplicando em elementos fundamentais que são, por exemplo, a qualidade dos alimentos. Obviamente, o peixe é o principal, né? Você pode comer um peixe que vive numa água que foi impactada por uma situação como essa. Então, esse componente da qualidade, ele é cada vez mais relevante e a gente tem que incorporar fortemente no mundo do monitoramento e principalmente no mundo do acesso à informação. Vou falar um pouco mais sobre isso. Ao mesmo tempo que a gente percebe esse aumento da percepção e da sensibilidade da sociedade no que se refere à importância da água, quantitativo e qualitativo, obviamente o protagonismo empresarial tem crescido muito no mundo da gestão hídrica como um todo. A gente viu isso hoje aqui. Esses dois lados trazem a um campo, que é o campo do valor. Eu vi um pouco que a gente já falou sobre isso, mas o valor da água do ponto de vista do ativo, do ponto de vista dos valores que extrapolam os que a gente está acostumado a lidar. Nós convivemos com uma situação muito crítica, que é o valor espiritual da água para as comunidades indígenas.
Então, isso é fundamental, a gente não tem como ignorar a importância desse valor que a gente pode chamar como menos tangível no mundo empresarial, mas que não tem nada de intangível na vida das pessoas. Então, esse componente do valor precisa ser entendido de uma maneira mais ampla e não simplesmente com o seu aspecto monetário, com o seu aspecto monetizável, o aspecto econômico mais claro, como bem de produção, mas como um bem natural. Então, essa discussão sobre o valor da água como bem de produção, o valor da água como um bem natural, é algo absolutamente fundamental, e no caso do que a gente trabalha lá, é um valor totalmente associado ao passivo que é gerado por uma externalidade como a que aconteceu lá em Minas Gerais. Então, a gente acaba tangenciando a discussão da precificação, a discussão da monetização, como já foi feito aqui. Eu vou citar alguns casos, né? Acho que tem uma frase muito conhecida do Oscar Wilde, que diz que cínico, né, o homem que sabe o preço de tudo e não sabe o valor de nada. Então, acho que a gente está falando aqui dos limites da precificação nesse jogo. Tem uma ativista alemã chamada Jutta Kiel, que escreveu um livro muito interessante, que é o Economic Valuation of Nature, e ela traz uma frase muito forte, que é: calcular o valor econômico não é o mesmo que colocar uma etiqueta de preço na natureza. Essas discussões, elas vão aquecendo todo o mundo dos valuations do mundo empresarial. A gente ouviu aqui a importância do risco do ponto de vista, sob a ótica de investimento, não só o risco sob a ótica do uso da água, mas como é que você valoriza esse componente de produção tão importante, como você valoriza esse componente para a sociedade tão importante ao mesmo tempo, e como essas duas combinações acabam resultando em valuations e, consequentemente, o seu impacto no mundo dos investimentos. Uma pessoa muito conhecida, acho que do mundo corporativo, que é o Pavan Sukhdev, atualmente o presidente do conselho do WWF Internacional. Ele também tem uma frase que eu gosto muito, ele fala: nós usamos a natureza porque ela tem valor, mas nós perdemos a natureza porque ela não tem preço. Então, essa discussão, tanto a visão mais direta do Pavan, a visão mais questionadora da Jutta, né, de que você não precisa colocar uma etiqueta. Por outro lado, uma etiqueta de preço. Por outro lado, se você não colocar uma etiqueta de preço, você não tem a dimensão do valor. Esses dois pontos de vista, eles precisam ser aprofundados e, de alguma maneira, traduzidos nos sistemas de valuation. Eu acho que a resposta às duas questões que são colocadas, tanto pelo Pavan como pela Jutta, se dão no momento em que os sistemas de valoração são mais amplos do que simplesmente os sistemas que a gente tem hoje. Então, a grande discussão no campo de valor econômico tem a ver com esse lado. Tem alguns estudos que começam a mostrar que isso já não é conversa de ambientalista, né? O CFA, né, que é o Sistema de Certificação dos Analistas de Investimentos, estima que 40% das mortes do mundo são resultantes de fatores ambientais, e que a grande parte dos danos ambientais são causados pelas empresas e que causam perdas de valor muito relevantes no mundo empresarial, e que são absolutamente críticos no momento em que você faz os valuations dessas organizações. Então, quando você vê os grandes fundos de investimento olhando aonde eles vão alocar os seus recursos, nem precisa dizer o quanto isso está afetando o mundo das empresas de óleo e gás e das mineradoras. Esse jogo da valoração e da incorporação desse componente natural no valor das atividades de produção começa a ficar cada vez mais tangível. O PRI, né, o Principle for Responsible Investments, calculou que os danos ambientais causados pelas empresas são mais ou menos 6 trilhões de dólares por ano, mais ou menos 11% do PIB mundial. Isso é o Principle for Responsible Investments. Nós estamos falando do CFA, que é super tradicional, que é uma organização muito reconhecida pelo mundo empresarial, e pelo Principle for Responsible Investments, que, de certa maneira,
engloba os principais investidores institucionais do mundo. Então, esse tema certamente precisa de uma abordagem diferente do ponto de vista de como incorporar a água dentro do mundo econômico e financeiro das corporações. Eu vou voltar um pouco para o mundo social, lembrar a Elinor Ostrom, né, que trata das questões dos bens comuns, e o que me parece muito interessante é que esses dois mundos vão se aproximando, na medida em que o conceito, né, de que os indivíduos ainda não incorporam todas as externalidades dentro das suas atividades, né, que é o conceito básico da Elinor Ostrom, ele começa a mudar. Quer dizer, as pessoas estão cada vez mais incorporando as externalidades, ou pelo menos percebendo as externalidades e precificando de uma maneira ampla, que não é simplesmente a etiqueta de preço, as externalidades nas suas atividades. O caso que a gente gerencia lá é exatamente um exemplo disso, né, que essa externalidade inicialmente tida como uma externalidade ambiental, hoje tem uma dimensão social que afeta centenas de milhares de pessoas, mudou o modo de vida de centenas, de dezenas de milhares de pessoas, afeta a economia de 2 estados de uma maneira brutal, mais de 6% da economia do Espírito Santo, cerca de 3% da economia de Minas Gerais, 40 municípios, Mariana, que é um município altamente dependente da mineração, depende 80% da empresa, né, da Samarco. Então, um colapso do ponto de vista financeiro muito grande por conta de um desastre nessa natureza que está totalmente ligada ao Rio Doce, à água e à importância do Rio Doce na economia da região. Então, essa conexão entre a dimensão financeira, a dimensão de valor, a maneira ampla de você lidar com esse valor, de como esta discussão de uma possível externalidade dessa dimensão afeta ou pode afetar o valor dessas organizações, isso está mudando muito rapidamente. Esse campo está longe de estar pavimentado, mas alguns elementos estão relativamente se consolidando. Eu acho que uma iniciativa como essa tem uma importância enorme. Então, já caminhando aqui para minhas últimas considerações, né, são temas fundamentais, né? Obviamente, a disponibilidade, a não homogeneidade da disponibilidade é fundamental. Então, a discussão de valor varia muito dependendo da disponibilidade, ou poderia variar. Então, essa é uma discussão que ainda não está clara, se você trata a água como commodity ou trata a água como uma especialidade, dependendo da sua disponibilidade não homogênea, né? O efeito nas populações, a gente viu a importância da água nas migrações, isso certamente só vai acirrar e claramente tem uma consequência na vida das empresas. O uso, a questão da regulação, as regras de usos, as outorgas e principalmente o enforcement. Quer dizer, que a gente percebe na economia do Rio Doce que 80% da economia é informal. Então, a relação entre o universo institucional das leis com as regras do jogo tácitas, que também são institucionais, é completamente desigual. Você pode ter um conjunto de leis extremamente forte e em 80% da economia sendo informal, essas regras têm uma validade muito pouco, uma eficiência muito pequena, né? Então, como o jogo do enforcement aparece nesse campo. A questão das tecnologias, do uso mais eficiente, etc., todos esses elementos do uso precisam, de alguma maneira, compor esse conjunto. O reuso, claramente, tecnologia, responsabilidade, a regulação do reuso, a questão das dimensões de risco do reuso, né? O risco de investimento e o risco de saúde ou o risco ligado à qualidade, são elementos que precisam ainda ser mais discutidos. A apropriação da água em cadeias de produção, né? A gente tende a ver essa
essa utilização da água de uma maneira muito próxima do primeiro usuário, né? Mas quando a gente olha toda a cadeia de uso, dá para se entender de uma maneira muito mais eficiente o impacto. Então, é preciso alargar a análise do uso dentro de uma visão de cadeia mais ampla, né? E aí acho que o papel das empresas é fundamental como coordenadoras efetivas de cadeias de suprimento, né? Quem é que coordena, por exemplo, uma cadeia de produção de grãos? Quem coordena a cadeia de produção da carne? São essas organizações que coordenam, de certa forma, essas cadeias de produção, que têm a responsabilidade por todo o uso da água nessa cadeia. Mesmo que essa responsabilidade não seja integral, ela não tem como deixar de ter essa responsabilidade incorporada dentro das suas análises de footprint. Então, não dá para limitar a discussão do uso da água no campo empresarial ao seu uso diretamente ligado àquela empresa que está atuando, mas sim a cadeia completa, né? Então, a responsabilidade pela coordenação de cadeias é algo fundamental. Um exemplo é a utilização da água e uso da terra, né? Então, a gente, na Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, trabalha muito com essa questão do uso da terra, muito ligado ao carbono, mas cada vez mais ligado à água. E aí, os sistemas de mosaico, em que você tem naquela região atividades voltadas para a preservação de nascentes, por exemplo, e reconhecidas como atividades que têm valor desta maneira mais ampla que eu estou colocando, não meramente ligada à precificação, mas reconhecida como um valor ampliado, é fundamental esse convívio daquelas propriedades que fazem esse papel de preservação com aquelas partes da propriedade ou de outras propriedades que têm uma atividade mais voltada para a produção. E o papel das florestas nesse jogo, né? As florestas como grandes, de certa forma, guardiãs do patrimônio hídrico. Então, quando a gente fala de coordenação de cadeias, é inevitável que uma empresa, que é um grande player na área de commodities, por exemplo, de alimentos, ela não tem como deixar de olhar o que está acontecendo na origem das suas matérias-primas e a relação com o uso do solo. Só aí o jogo do valor da água, de uma maneira ampla, vai poder ser feito, né? Obviamente, um outro elemento que já também claramente discutido é o desperdício e a questão da distribuição. Então, o mau uso, né? Assim, tem o uso, o reuso e o mau uso, né? O mau uso no sentido de uma ineficiência absurda na distribuição. A gente tem perdas em vários municípios no Vale do Rio Doce de mais de 60% na distribuição. Quer dizer, que sentido faz você fazer esse esforço enorme de coleta, tratamento e distribuição e perda, né? E discussões que são bastante importantes. Para que você vai usar a água tratada, clorada, para lavar carro, para lavar quintal, né? Então, obviamente que isso tem a ver com o lava-jato. Então, acho que esses aspectos, né, como é que você tem a ética do uso da água, mas também a eficiência na distribuição e das perdas. Isso é um elemento absolutamente central. E, no nosso caso, uma criticidade absurda no saneamento, né? Mais de 80% dos municípios e do esgoto dos municípios do Vale do Rio Doce é jogado diretamente no rio. Então, a gente está falando aqui de situações super sofisticadas, como valoração, precificação, como você incorpora tecnologias como reuso, economia circular, todos esses elementos, e ao mesmo tempo a gente convive com uma situação de degradação do patrimônio hídrico enorme, absurda, né? Tanto degradação no tratamento de efluentes, quanto um mau uso decorrente de sistemas muito ineficientes de distribuição. Então, esses pontos todos vão levando à necessidade de sistemas de monitoramento. Acho que o ponto mais importante na história, pelo menos no mundo da gestão hídrica,
que eu entendo, e é um pouco do que a gente está vendo no Vale do Rio Doce, é monitoramento. Monitoramento do ponto de vista quantitativo, um monitoramento extremamente eficiente do ponto de vista qualitativo. Atualmente, a Fundação implementou, juntamente com o sistema do que a gente chama de Comitê Interfederativo, que regula, né, o termo de ajustamento de conduta, mais de 90 estações de monitoramento. Essas estações controlam um número imenso de parâmetros. Hoje, o Rio Doce talvez seja o rio mais monitorado do Brasil. Agora, o uso dessa informação ainda precisa ser bastante discutido. Hoje, essa informação ainda vai para os órgãos de regulação e ele chega de uma maneira muito precária para a população. Então, uma das discussões que se tem uma vez que você tenha sistemas de monitoramento tão sofisticados como sistemas online, etc., por que não fazer disso algo 100% transparente o tempo inteiro? Que a população tenha informação tempo real do que está acontecendo com a água naquela região em que elas vivem. Obviamente, isso passa por uma decodificação de dados em informação, que necessita algum tipo de tempo. A gente tem, por exemplo, hoje mais de 5 milhões de dados coletados. Obviamente, não adianta você jogar 5 milhões de dados para a população. Então, que sistemas que a gente vai conseguir implementar na sociedade para que a população possa monitorar a qualidade da água em tempo real? Do ponto de vista tecnológico, isso é absolutamente resolvido. Agora, a questão é como se faz isso, especialmente no campo da divulgação da informação e das políticas relacionadas a isso. Aí todo o universo do Big Data, etc., e principalmente o ponto final que eu queria chegar, que é governança, né? Não tem jeito de falar de gestão hídrica sem a gente tratar da governança hídrica. E governança hídrica que envolve claramente as agências de regulação, mas o papel dos comitês de bacia é absolutamente central, a funcionalidade dos comitês de bacia, que é um outro problema, a discussão do equilíbrio político e técnico dentro dos comitês de bacia e daquelas organizações que monitoram. Então, um dos elementos centrais é como é que você mantém, de certa forma, um balanço entre a qualidade técnica das pessoas que integram esse comitê com as pressões políticas. Um sistema de monitoramento de água, como o que a gente hoje tem no Rio Doce, que aponta que numa região que eventualmente tem um frigorífico, numa noite houve um despejo de poluentes escondido, mas que no dia seguinte, às 6 horas da manhã, a população inteira sabe, faz muita diferença do ponto de vista do ambiente político onde isso ocorre. E aí, esse é um dos elementos que a gente considera mais crítico, né, de como essa governança do que acontece na vida das pessoas, no dia a dia, na água que está do lado delas, e qual o papel delas nesse monitoramento, e como elas são informadas, e como o desdobramento dessa informação se dá no campo político é fundamental. Então, a participação da população na gestão da água é fundamental e, obviamente, tem um efeito em todos esses outros elementos que eu coloquei, na cadeia completa de uso da água, nos diferentes coordenadores, na valoração do papel das empresas, etc., nesse jogo todo da precificação, mas principalmente a questão do uso e da qualidade. Aí sim a gente pode começar a falar de legitimidade da gestão hídrica do ponto de vista da população. Aí sim a gente pode falar de confiabilidade dos dados, de como essa informação é utilizada pela sociedade. Então, esse é um elemento de governança central. No mundo corporativo, um outro elemento de governança, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa está tratando muito disso, que é elevar a importância do tema de recursos naturais, de externalidade e da água como um ponto central, carbono também, para conselhos de administração e decisão de investimento, né? Isso, hoje, essa discussão toda ainda é muito restrita dentro das estruturas de gestão e não de governança, às vezes em níveis até bastante longe dos próprios CEOs, como as áreas de gestão de risco, etc. Isso precisa ser elevado
num âmbito mais alto de governança, envolvendo a preparação de conselheiros para entender o que significa isso tudo que a gente está falando aqui. A maior parte dos conselhos são integrados por profissionais com uma vocação de análise financeira. Não tem como a análise financeira continuar restrita como é hoje. Toda essa discussão que eu trouxe, o CFA, valor ampliado, preço, etc., liga à necessidade de que conselheiros precisam, mesmo que queiram se manter só conectados à ótica econômica, mesmo que queiram, precisam entender muito melhor todo esse contexto de gestão, por exemplo, de um bem como a água nas suas decisões na governança corporativa. Então, nós estamos falando aqui de gestão de risco, mas nós estamos falando muito de valor e de oportunidades, inclusive, de investimento, porque a externalidade não é sempre só negativa. Então, acho que essa discussão da governança, para terminar com uma frase, um conceito bastante conhecido do Pavan Sukhdev de novo, precisa incorporar os 3Ds e a sociedade, de alguma forma, incorpora. Esse movimento vai se dar por decreto, e se ele se der pelo D do decreto, a sociedade precisa participar mais do desenho dos sistemas de licenciamento, dos desenhos de regulação. Então, é preciso incorporar as diferentes instâncias da sociedade nessa discussão da formatação da regulação, que é o D do decreto, porque se o D do decreto não funcionar, vem o D da desgraça e a gente é um caso claro de uma organização que vive ou que se ocupa principalmente de uma desgraça como o que aconteceu com o rompimento da barragem de Fundão. Então, no caso do Rio Doce, o decreto não funcionou direito, muita coisa está acontecendo por conta da desgraça. A gente espera que essa desgraça, de alguma forma, possa levar a um Rio Doce até melhor do que ele era antes do rompimento da barragem do Fundão. Esse sistema de monitoramento já é um exemplo. Tem um investimento que a Fundação está fazendo de 500 milhões de reais para resolver, ou tentar resolver a questão do tratamento de esgoto em toda a calha do rio. Então, se tudo isso acontecer, o Rio Doce deve ter a sua situação de esgoto bastante melhorada, se não resolvida. Então, mas tudo isso ocorre por conta de uma desgraça e não precisava ser assim se os decretos funcionassem melhor. E esses decretos vão funcionar melhor se realmente essa mobilização da sociedade, sistemas multi-stakeholders aconteça de uma maneira melhor. E, finalmente, para terminar, o D do design e o D do desenho das estratégias, e esse é o papel das corporações. Então, eu acho que o desenho que as organizações, como isso que a gente está vendo aqui, começam a costurar, trazer, discutir, e que envolve tudo isso que a gente está colocando, uso, reuso, as tecnologias, é a antecipação do mundo dos decretos. Quer dizer, o ideal era de que as oportunidades de fazer melhor, de incorporar toda essa gestão de externalidades, a questão dos riscos e das oportunidades de valorizar de uma maneira mais ampla um bem natural como a água, depende muito do desenho das estratégias das organizações, do desenho dos modelos de negócio. Então, de alguma maneira, esse jogo vai sendo formatado pelas desgraças, pelos decretos que correm atrás das desgraças, mas deveria ser, e pelo que a gente vê aqui, formatado pelo desenho de estratégias que vão certamente ter um impacto muito grande no valor ampliado das organizações na medida em que os sistemas de valuation evoluem como parece que estão evoluindo. Obrigado, então, pela oportunidade. Viu? First of all, I just want to say thanks to the organizer for the opportunity of the World Bank to say a few words on reflection on the event today. There's so many sponsors here for the event, so I'm not going to repeat, but just want to highlight the National Federation of Industries for hosting this event, for which the World Bank has been working in Brazil on the water issue, both in terms of management of natural resources and provision of services. This morning's presentation, there's a lot about discussion on this World Business Council and Sustainable Development, the CO Water Mandate, discuss, among other things, so-called the 7-step water toolbox for business. They talk about leadership, talk about valuing water, public policy influence, and supply chain and area.
So maybe I just touch a few things that from the World Bank's perspective. First of all, on public policy and leaderships, I just want to share with you just a few days ago in the United Nations in New York City, the high-level panel on water, which is a panel consists of 11 heads of state convened by the Secretary General of the UN and the World Bank president over 2 years ago, basically to galvanize this high-level political leadership for action in the water agenda. And this report was published a couple of days ago and will be featured also on Tuesday event next week. And this is really the main report is called Making Every Job Counts, an agenda for water action. And many recommendations are consistent with what we discussed here today. But I really want to emphasize a new approach that will catalyze change and build partnership and collaboration among many stakeholders. It emphasized particularly among the partnership among governments, communities, private sector, researchers, NGO that is needed to confront the water challenges. The other key recommendation coming from the high-level panel on water was, again, I think much has been said, is about the so-called valuing water. I think valuing water is much more about simply putting a price on water. Simply put it, water is no longer an abundant and free resources that it once was. Maybe several decades ago it was. We cannot take water as granted because overall, we all, I think here is all water professionals. We all know the challenge we're facing. Then because of many competing use of water, ranging from drinking water to irrigated agriculture, there's no silver bullet solutions. I think it require an arsenal of connecting approach. One way to look at this is that it's just like any connected chain. The system, meaning the improved management of water resources, will only be strong as the weakest link in the chain. It means that managing water sustainably from its source, its rivers, lakes, and aquifer, to taps at home in business, to irrigated pipes and canals in the farms, and finally back to the source where return after the use. So protecting water resources as source will require fundamental change in environmental policy, which will preserve the watershed where water is stored, filtered, and distributed. At the tap, as a lot has been said about pricing, valuing water will mean establish a very variable sort of a pricing system, making sure the cost of providing water will be recovered and to be able to expand access to those needed. Because as we speak, under the Sustainable Development Goal 6.1, 6.2, we are talking about today over 2.1 billion people that have no safely managed access to drinking water. By 2030, we want to have universal access to this. This is a Sustainable Development Goal for which the currently available resources from the public sector, from multilateral like the World Bank, IDB, and others, is simply inadequate. I hear from the panel somebody comment the fact that yes, financial resources is important, but sometimes that's not necessarily the key constraint, which is correct in the sense that we need to improve the efficiency of those resources. But at the same time, based on our estimate, to achieve the 6.1, 6.2 Sustainable Development Goal, we need estimated something like $114 billion a year. Vis-a-vis, at the moment, we're spending worldwide, among developing countries I'm talking about, something like $20 billion a year from the publicly available resources. So there is really need to raising that funding. I think much has been said about, we've emphasized a lot on the quantity of water, particularly under the MDG era. Now, we're moving to Sustainable Development Goal, we also have to emphasize about qualities, because one of the studies that we did at the World Bank last year called Was Poverty Diagnostic highlight the fact that contaminated water is really damaging to child health, and which is not surprising. And then last point is really use of technologies. I think there's a lot of solution that's been discussed, but it's really paradoxical to see that in part of the world where water resources most scarce, agricultures, the water resources also mostly inefficiently used. How do we use technology to improve the efficiency of water is a really critical challenge that face us. So
Finally, on the private sector focus of this forum, I think we talk about, on the step, we talk about business opportunity for private sector, both in terms of the need for expanding water supply and sanitation, irrigation services. I think obviously there's a lot of solution from the private sector, but I want to emphasize is also financing is also important because there's simply not enough resources from the taxes, from the publicly available resources to finance all these needs. And there's a role that private sector company can play in that regard. And of course, most of the water resources worldwide are managed by public agencies, funded by public resources, but they're insufficient. And many of these companies that manage those resources are not efficiently run. In other words, that they're not necessarily credit-worthy. As a private sector company may not want to invest a certain utility if they cannot recover the basic operating and maintenance costs, which is why collectively we also need to support this water utility to make them technically and financially solvent and efficient so that they can tap into other commercial resources. As we speak here, in Brazil, you have Sabesp, they're managing the water and sanitation service in Sao Paulo, have been able to tap into commercial resources for the last 15, 20 years. Your neighboring country, Uganda, OSA, which is the national utility for water supply and sanitation, last year they were able to issue $30 million bond that was oversubscribed by domestic institutional investors. So there are good examples out there that I think we need to work with many of our utilities in that regard. So that's really I want to say, and I know this has been a long day. Again, I want to use this opportunity to thank all the participants and thank the organizer for putting such a interesting and really stimulating debate. And I look forward to seeing many of you in the next couple of days. Thank you very much. Obrigado. Boa noite a todos. Prometo que eu vou ser bastante rápido, devido ao adiantar da hora. Mas eu confesso a vocês que eu estou muito feliz. Hoje, um domingo, cheguei aqui logo cedo, auditório cheio, e ainda, passando das 18 horas, nós temos bastante gente aqui ainda. Isso mostra o interesse, Roberto. Depois eu quero fazer um comentário em cima da sua fala. Roberto Vac, que é o presidente da Fundação Renova. Bom, primeiro eu quero agradecer a todos, as pessoas que participaram dos painéis, os coordenadores, a nossa equipe aqui do COEMA. Nós temos bons técnicos que têm trabalhado muito, não só aqui em Brasília, mas nos 26 estados, mais o Distrito Federal. São pessoas que realmente, como eu disse aqui logo cedo, o nosso presidente Robson Andrade, ele tem colocado a questão da água como ponto principal de discussão aqui nessa casa. E aí, Roberto, você fez um comentário que eu estava ali, comentei com a minha colega, você fez um comentário importante, né, do envolvimento da sociedade, das pessoas, né, todo o processo. Eu, por exemplo, moro em Colatina, que é a principal cidade da região noroeste do estado do Espírito Santo. O Rio Doce, naquela cidade, ele tem exatamente 957 metros de largura. Então, é um rio grande, ele tem próximo um pouco mais de 700 quilômetros. E quando aconteceu o rompimento da barragem de Mariana, o Rio Doce estava pior do que hoje, né? O rio estava agonizando, ele estava agonizando mesmo, e eu como exerço uma liderança na região, presidi a minha Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, então a gente ouvia muitas pessoas, poxa, o rio está agonizando, aquele negócio, mas ninguém fazia nada, Roberto, ninguém fazia nada. As pessoas davam a impressão que tudo que estava acontecendo não era com a gente, não era com a pessoa, aquele negócio todo. E você falou aqui uma coisa importante do monitoramento,
né, que realmente o rio hoje ele é monitorado, e que isso deveria ser feito no Brasil inteiro, né, no Brasil inteiro. Eu tenho certeza que uma empresa como a Samarco, que ela exercia e ainda vai exercer uma participação importante do Espírito Santo, é uma empresa que participava com 4,5% do PIB do Estado, né? E se fosse pegar mais as empresas que prestavam serviço, isso podia chegar próximo de 6%. Então, era uma empresa muito importante para o nosso Estado. Aconteceu a tragédia, entendeu? E hoje, para vocês terem uma ideia, para terminar a minha fala aqui, nós temos mais de 2 anos que aconteceu, né? Isso foi no dia 11 de 2014. 5 de 2015, isso aí. Nós temos gente ainda que não bebe água do Rio Doce ainda, porque o tratamento do efluente lá da água é do Rio Doce. Nós temos gente ainda que não come o peixe do rio, entendeu? As informações é que realmente já pode comer o peixe, já pode tomar água, mas fica um trauma muito grande nas pessoas, as pessoas ficam traumatizadas depois que acontece um caso como esse. Então, eu faço aqui, eu, como cidadão capixaba, como pessoa lá de próximo ao Rio Doce, eu realmente, Roberto, eu aprendi muito com isso, eu aprendi muito. Eu não gosto do denuncismo, que o denuncismo não é bom, você procurar culpados, aquele negócio todo, mas nós precisamos de ficar realmente constantemente em vigilância, vigiando as coisas para a gente tornar o nosso dia melhor daqui para frente. Então, termino a minha fala aqui agradecendo a todos vocês, colocando a CNI à disposição. Nós temos um conselho aqui muito importante, que é o COEMA, e a partir de amanhã nós nos encontraremos todos lá no 8º Fórum Mundial da Água. Este é o primeiro World Business Days que nós fizemos, que a gente faz no Fórum, mas eu achei de suma importância esse debate durante o dia, que eu tenho certeza que nós aprendemos muito no dia de hoje. Muito obrigado, um abraço a todos.